Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo 7. Nós estamos na série de mensagens no Evangelho de Marcos, intitulada A Identidade do Rei. E hoje o texto acerca do qual nós meditaremos encontra-se no capítulo 7, versículos 24 a 30. Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30. Caso você não tenha trazido a Bíblia, a gente vai projetar o texto. Você pode acompanhar pela projeção aqui na tela. Diz assim a palavra do Senhor: Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem cirofenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus disse: Deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: Por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Deus Santo, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos como igreja para, comunitariamente, Deus, prestarmos culto ao Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande privilégio. Obrigado, Senhor, por termos um local adequado, Deus, confortável, termos cadeiras para nos sentarmos. Deus, obrigado por podermos fazer isso livremente. Deus, obrigado, Senhor, porque são tantas coisas que a gente se acostuma e acaba achando que isso é a realidade da igreja em todo o mundo. Deus, muito obrigado, Deus, por esse privilégio. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale com a gente, Deus, através da Tua palavra. Deus, que o Teu Santo Espírito, Deus, possa fazer cair todas as barreiras da nossa mente, no nosso coração, as preocupações, Deus, as inquietações do dia a dia. Deus, que tudo isso, Senhor, possa diminuir a fim de que a Tua voz, Senhor, possa falar de forma eficaz ao nosso coração. Deus Santo, fala, Senhor, fala através da Tua palavra. Por isso estamos aqui reunidos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, esse aqui é um texto em que Cristo, ele demonstra uma postura um tanto quanto atípica, né? Quando a gente acompanha, né, a leitura das Sagradas Escrituras, a gente não vê Jesus Cristo dando esse tipo de resposta para uma pessoa que o procure com o coração quebrantado, em desespero, que não atenderia, né, naquele momento. Só que, estranhamente, a mulher, ela se porta com persistência, mesmo depois de Cristo falar que ela não era uma prioridade na agenda dele. É como se fosse aquelas pessoas em que a gente se aproxima, em que, apesar de serem bastante dóceis, acolhedoras, a gente percebe que elas não vão resolver o nosso problema, mas algumas, apesar de mostrarem alguma rispidez, estarem meio carrancudas de início, a gente sabe que ali está a solução, ali está a resposta. Então a gente percebe que essa mulher, ela tem essa persistência ao se aproximar de Jesus Cristo. Ela se aproxima de Jesus certa de que ali ela tem a resolução para o seu problema, para a sua filha que está endemoniada. E nesse episódio que a gente acabou de fazer a leitura, a gente pode tirar alguns ensinamentos importantes. Primeiro, sobre a realidade do mal. Hoje a gente falou um pouquinho, né, na escola bíblica, o Marcelo, né, comentou hoje na escola bíblica um pouquinho sobre isso, só que falar sobre a realidade do mal espiritualmente, a existência do diabo, dos demônios, sobre o mal nesse conceito,
Por vezes a gente fala sobre algumas igrejas que tratam tanto do assunto de forma demasiada, de forma um tanto quanto até caricata, né? Falando sobre o diabo, sobre demônios, sobre batalha espiritual, que às vezes extrapola o que está escrito na Bíblia, que está registrado na palavra do Senhor. Entretanto, nós também não podemos incorrer no risco de desconsiderar a existência desses seres, de achar que não existe batalha espiritual alguma, de achar que não existe diabo, não existe demônio. Eu já falei isso uma outra vez, mas eu acho fantástico, né? Uma fala de um filme chamado Advogado do Diabo, em que o Al Pacino diz que o melhor truque do diabo foi convencer o homem de que ele não existia. E as pessoas acabam vivendo assim, como se não tivesse nenhum adversário. Então, a gente percebe aqui que aquela mulher, ela tinha sua filha sofrendo, sendo assolada por um espírito maligno. Nós, em alguns capítulos atrás, nós vimos também o episódio do aquele que foi conhecido como o endemoniado Geraseno. Nem sempre o diabo, os demônios, eles se manifestarão exatamente dessa forma, possuindo uma pessoa e aquilo ficar de forma muito explícita diante dos olhos de todos nós. Mas por vezes isso pode acontecer, isso pode vir a acontecer. Mas quando a gente atenta para uma realidade que a Bíblia nos apresenta, de que o príncipe deste século é o inimigo das nossas almas, de que ele anda em derredor buscando a quem possa tragar, que as Sagradas Escrituras falam sobre a importância de nós resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. Então é necessário que a gente pense sobre isso. Nós não podemos desconsiderar essa realidade. Existe o erro de achar que todos os pecados que nós cometemos, todos os deslizes que nós praticamos, não foi o diabo que me tentou, foi o diabo que me colocou numa cilada, numa enrascada. E a gente pode ser muito veloz em se eximir de responsabilidade pessoal. Não é disso que eu estou falando. Mas fato é que a nossa natureza é pecaminosa. Nós temos a natureza caída, nós somos dados a fazer aquilo que não é bonito aos olhos do Senhor, aquilo que não é aprovado pelas Sagradas Escrituras. Quando a gente olha no capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo dizendo sobre esse conflito, de que o bem que ele quer fazer, ele não faz, e o mal que ele abomina, ele pratica, nós percebemos que o tempo todo, mesmo na vida daqueles que foram regenerados, que foram alcançados pela mensagem de salvação, ainda assim, essas pessoas lidam com tentações dessa natureza. Então, quando a gente olha para as Sagradas Escrituras e a gente percebe que episódios, né, do demônio possuindo uma pessoa, e alguns teólogos nem gostam muito de tratar sobre esse conceito, né, possuídos, mas sim sobre uma forte influência, sejam uma realidade, nós percebemos muito mais vezes pessoas relatando sobre, com muito mais recorrência, pessoas relatando sobre se sentirem tentadas de forma muito intensa em determinadas áreas da sua vida. Como eu falei, obviamente, a nossa carne, a nossa natureza pecadora, por vezes ela vai abrir ocasião para que isso aconteça. No entanto, nós não podemos ser insensatos a ponto de achar que nós também não seremos provados por aquele que tem interesse na nossa queda. O pastor Ronaldo Lidório ele também fez uma ilustração que também me marcou muito. Ele foi por muitos anos missionário na África e ele falava sobre a análise feita sobre algumas pessoas que estudavam, né, o ataque de leões a algumas manadas. E dificilmente esses leões, eles atacavam de cara, eles ficavam, às vezes por dias, cercando manadas de búfalos, né, de outros animais de grande porte, ficavam ali cercando, observando. E num determinado momento, por vezes dias depois, eles iam lá e atacavam uma determinada presa. E eles começaram a fazer análise da carcaça, dos restos dos animais, para poder verificar quais os animais eram alvo, eram objeto desse ataque.
E, invariavelmente, eles percebiam que eram os animais mais frágeis do grupo. Ou porque já eram muito velhos, ou porque eram muito novos, ou porque estavam adoecidos. E esses animais eram os animais escolhidos para serem alvos, para serem alvo do ataque daqueles leões. Então, quando a gente olha as Sagradas Escrituras e elas nos alertam de que o diabo, ele é como o leão, andando em derredor, buscando a quem possa tragar, obviamente ele está buscando pontos de fraqueza. Ele está buscando áreas da nossa vida em que nós fadaremos diante do ataque dele. Não espere que você vai sofrer um ataque intenso numa área da sua vida, num aspecto da sua vida, em que não constitui uma tentação para você. O inimigo das nossas almas, ele é especialista em nos atacar, em nos destruir, em nos levar a fazer aquilo que é odioso aos olhos do nosso Criador. Então, quando a gente olha para a oração dessa mulher, intercedendo pela sua filha, ela está intercedendo e está nos chamando a atenção para uma realidade que, por vezes, passa desapercebida diante dos nossos olhos. Existe, sim, um inimigo das nossas almas. Existe, sim, aquele que tem interesse em nos levar a fazer aquilo que é odioso diante dos olhos do Senhor. Martinho Lutero, em uma das suas obras, ele fala sobre um conceito muito interessante, que ele intitula de vontade cativa. E ao falar sobre isso, sobre a vontade cativa, ele discorre mostrando que não existe neutralidade na nossa vontade. Porque se nós somos salvos unicamente pela graça, se é o Senhor quem nos alcança através do Espírito Santo, que transforma o nosso coração, que nos convence do pecado, se é o Senhor quem faz isso, então todos os desdobramentos oriundos disso também são verdade. Tudo que nós fazemos de bom tem origem no próprio Deus. É a graça do Senhor atuando em nosso coração, transformando o nosso coração, nos impulsionando a fazer aquilo que é aceitável diante dos seus olhos. Se o mundo não é tão mau quanto poderia ser, é porque a graça do Senhor refreia a nossa maldade. E quando a gente pensa sobre isso, sobre o que Martinho Lutero fala sobre a vontade cativa, pensando também sobre o outro aspecto, se o mundo jaz no maligno, se o príncipe desse século é Satanás, então, por vezes, o nosso pecado, ele pode dar ocasião e ser potencializado por aquilo que espíritos chamados de demônios podem nos levar a fazermos aquilo de pior que nós poderíamos fazer. Existem pessoas que, por vezes, começam com um pequeno passo em direção ao abismo. E, de repente, elas estão fazendo aquilo que elas jamais imaginariam fazer. Ele retrata esse quadro como se a vontade humana fosse uma espécie de jumento. Essa é a palavra que ele usa. É como se fosse um jumento, um pequeno cavalo, em que ela ou é montada por Deus ou é montada pelo próprio inimigo das nossas almas. Então Tiago fala por isso que Tiago fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, porque ele quer ocupar todo o espaço, porque não existem zonas de neutralidade no nosso coração. Uma senhora, uma crente muito antiga, assim, com muita experiência de caminhada no Evangelho, ela usava uma expressão, quando alguém começava a falar alguma besteira, alguma conversa tola, ela falava assim, sorrindo, meu filho, você está emprestando a boca para o diabo, né? Aí a gente ficava meio constrangido, mas ela falava isso num tom um tanto quanto jocoso, só que a gente começava a pensar, porque tem coisas que fazer fofoca não é brincadeira, mentir não é brincadeira, enganar não é brincadeira. É porque para alguns pecados nós aprendemos a andar como sendo coisas de olhar como sendo coisas de menor gravidade. E quando a gente olha para o exemplo dessa mulher, ela orando pela sua filha, e
apresentando o fato de que ela está sendo terrivelmente aterrorizada, assolada por uma influência maligna, nós precisamos estar atentos, com os nossos corações atentos, para que nós não desconsideremos que isso é uma realidade, isso é uma verdade. Não é à toa que a gente luta contra a satisfação que a gente sente em fazer aquilo que nós temos a certeza de que é do desagrado do Senhor. E não é à toa que nós encontramos tanta resistência no nosso coração em fazer aquilo que nós temos a convicção que glorifica o nome do Senhor. É o dilema do apóstolo Paulo. Isso não é em vão. O nosso pecado, ele nos mantém, por vezes, preso nesse dilema que o apóstolo Paulo apresenta. E dependendo do caminho que nós escolhamos trilhar, que nós venhamos a escolher trilhar, e aí mais uma fala de Lutero, ele diz que assim como o vento, ele não apaga o fogo, pelo contrário, ele acaba o inflamando ainda mais, assim acontecerá conosco. Então, à medida que nós nos aproximamos do Senhor, que deles nós nos alimentamos, que nós temos contato com as Sagradas Escrituras, investimos tempo em oração, ainda que o inferno venha soprar sobre a tua vida, isso só vai fazer com que você inflame ainda mais e revele mais as excelências de Cristo. Por pior que sejam as adversidades, por pior que sejam as lutas, por pior que sejam os sofrimentos que você venha experimentar, se você estiver caminhando em intimidade com o Senhor, aquilo que vai tentar ofuscar o calor da graça do Senhor na tua vida, simplesmente vai ter o efeito contrário. Quando a gente olha para a história da igreja, cristãos, mártires, cristãos dos primeiros cristãos, que eles eram sacrificados no Coliseu, que eles eram queimados vivos, por vezes eles faziam isso cantando louvores, e as pessoas não entendiam como eles conseguiam fazer tal coisa. É a presença do Senhor se fazendo presente de tal forma que nem mesmo o inferno é capaz de silenciar. E isso é uma verdade sobre a vida do crente, é uma verdade sobre a vida da igreja. Nós também ouvimos mensagens sobre isso no capítulo 3, em Marcos, em que Jesus fala, quando ele é acusado pelos fariseus de expulsar Beelzebu pelo poder de Beelzebu, então Jesus Cristo fala, bom, se Beelzebu tivesse dividido contra ele mesmo, como esse reino subsistiria? E ele fala sobre o papel do valente, que ele entra na casa, amarra o valente e saqueia a casa. Então ele está falando dele mesmo. Aqui chegou aquele que é o mais poderoso. Ele está falando acerca dele mesmo, acerca do seu próprio ministério, Jesus Cristo. Ele está falando, sou eu que entro lá, amarro e saqueio aqueles que estão sob o poder de Satanás. Então ele está apontando para alguém que tenha mais poder do que o próprio Beelzebu. Quando a gente olha para esse episódio que ocorre relatado no capítulo 7, a gente percebe que essa mulher, ela abre os nossos olhos para que nós não sejamos desatentos a essa realidade de que existe sim um inimigo das nossas almas. Só que ela também nos ensina uma outra coisa. Quando ela se coloca diante de Cristo, ela está intercedendo pela sua filha. Falar com Jesus é orar. Hoje nós não temos o privilégio de fazer tal como essa mulher fez, de se prostrar diante de Cristo e apresentar a sua petição. Mas a gente olha e retira desse episódio um ensinamento muito importante, que é a oração de intercessão. Essa mulher, ela está orando por alguém que não poderia fazer isso por si mesmo. Só que antes de nós falarmos sobre a oração de intercessão, é importante nós pensarmos que antes de sermos intercessores, é necessário que sejamos pessoas que oram. Parece básico, né? Parece um tanto quanto elementar, mas por vezes a gente fala sobre a necessidade de orarmos por outras pessoas, orarmos por ministérios, orarmos por pastores, orarmos por pessoas que estão enfermas. Mas é importante nós pensarmos, se nós somos pessoas que oram, nós somos pessoas que investem tempo meditando nas Sagradas Escrituras, falando com o Senhor Jesus,
buscando Deus em oração, procurando apresentar a Ele aquilo que tem afligido o nosso coração, os pecados que têm espetado a nossa alma. Então é necessário nós nos perguntarmos, nós somos pessoas que oram? Antes de pensarmos sobre intercessão, é importante pensarmos sobre isso. Nós somos pessoas que oram? É importante nós refletirmos sobre isso, porque orar não tem como marca registrada a nossa capacidade de chegar diante de um grupo, né, grande de pessoas e formularmos frases que sejam muito bem construídas, né? Frases que, de efeito, uma voz impostada. Isso não é significado de intimidade com Deus em oração. Existem pessoas que, por vezes, nós nos aproximamos e temos momentos de oração com pessoas que se expressam com muita simplicidade, mas nós temos a convicção que estamos junto de gente que tem intimidade com Deus. Pessoas que estão fazendo algo que lhe é bastante familiar, que é um velho hábito, se dirigir ao Pai. Então, quando a gente pensa sobre o exemplo dessa mulher, e a gente olha para a natureza da sua intercessão, ela está orando por uma outra pessoa, é sua filha sim, mas está orando por uma outra pessoa, a gente percebe que a oração intercessória, ela surte efeito. Por vezes a gente desconsidera isso, a importância de nós orarmos por outros. Apesar da Bíblia dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, por vezes a gente desconsidera o fato de que faz sentido nós orarmos por outras pessoas. Ela estava orando por uma menina que não tinha condições de orar por si mesma, de apresentar seu problema diante de Cristo, e ela orou, apresentou ao Senhor essa necessidade. E quando nós investimos tempo intercedendo por outros, isso é didático para o nosso próprio coração, porque nós somos naturalmente egoístas. Nós somos naturalmente inclinados a nos colocarmos diante do Senhor para apresentar nossas próprias necessidades, nossas próprias queixas, nossas próprias demandas, aquilo que está nos afligindo, aquilo que está nos entristecendo, aquilo que a gente gostaria de realizar. E quando a gente investe tempo orando por outros, nós saímos dessa espécie de oração ensimesmada, encapsulada em quem nós somos, e passamos a olhar para outras realidades para além das nossas. E nós passamos a atentar para sofrimentos muito mais intensos do que os nossos. E passamos a ter os olhos mais sensíveis para privilégios que nós temos, que nós entendemos que são ordinários, que são comuns, e que não estão na vida de muitas pessoas que estão sofrendo. A oração intercessória, ela faz com que a gente aprenda a ter um coração mais grato. Porque quando a gente se torna empático ao sofrimento do outro, nós percebemos o quão doloroso pode ser a dor do outro. Um amigo certa vez me falou que, por vezes, a nossa unha encravada, ela tende a ser muito mais aguda do que o câncer na casa do vizinho. Às vezes nós temos problemas pequenos, mas como nós vivemos olhando para a nossa própria vida, para o nosso próprio umbigo, a gente passa a se tornar indiferente ao sofrimento do outro, à necessidade do outro, à luta do outro. Então, a oração intercessória, ela acaba cumprindo um caráter didático no nosso próprio coração. Então, cultive o hábito de interceder por outras pessoas, pelas enfermidades de outras pessoas, pelas necessidades de outras pessoas. Interceder por pastores, interceder por missionários, interceder pela igreja. Quando a gente procura fazer um checklist das nossas próprias orações, a gente percebe quanto tempo a gente investe orando por nós mesmos. E quão pouco nós investimos pensando no sofrimento do outro.
Então, a mulher cirofenícia, ela nos ensina a ter uma oração intercessória. Só que, para surpresa daquela mulher, ela vive algo muito diferente. Como eu falei, ela se apresenta diante de Cristo, clamando ao Senhor, apresenta ao Senhor sua necessidade. Ela o adora. Quando a gente olha para o texto bíblico, ele também está registrado no Evangelho segundo Mateus, ela o adora. Só que a resposta de Jesus Cristo para ela é: olha só, não é bom a gente pegar o pão dos filhos e entregar para os cachorrinhos antes que os filhos estejam fartos. Imaginem se Jesus Cristo tivesse falado isso para a nossa geração. Se Jesus Cristo falasse assim: olha só, eu sei que você está com uma necessidade e é grave, né? Sua filha está sofrendo, assolada por um demônio, por um espírito maligno, mas não é bom oferecer o pão para os cachorrinhos antes que os filhos estejam fartos. Só que essa mulher, ela tem um comportamento surpreendente. Porque Paulo, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala em Romanos 5, ele fala que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Quando nós estamos passando por momentos difíceis e a gente se apega a Deus em oração e a gente persevera, nós vamos acumulando experiência ao longo da nossa história, entendendo que por mais agudas que sejam as lutas, por mais ácidos que sejam os momentos que nós possamos atravessar, Deus, ele continua sendo o Senhor da história. E aquelas circunstâncias não vão nos destruir. E a gente passa a cultivar a esperança de que Deus também tem o poder de mudar todo o cenário quando Ele bem quiser. E de alguma forma o coração daquela mulher, ele estava encharcado dessa verdade. Então, ainda que a palavra de Cristo para ela fosse essa, ela continua na sua contra-argumentação e ela diz: bom, mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas. Então, só para a gente entender os elementos que estão aqui apresentados sobre os filhos e os cachorrinhos, os filhos nada mais eram do que o próprio povo judeu. Então, eles são considerados filhos porque para eles foi entregue as promessas, para eles foram entregues as profecias, para eles foram entregues os oráculos de Deus. Mas o que isso tem de relevante? Será que por conta disso eles gozavam de um lugar especial nos céus? Será que eles tinham um crédito de pecado maior do que nós temos? Uma tolerância maior de pecados? Não. O que está sendo dito aqui é tão somente que para eles primeiro seria entregue de forma antecipada a revelação, o Evangelho. É Jesus Cristo olhar para as profecias e dizer: vocês viram o que aconteceu, o que foi entregue através da lei, o que foi falado através da lei? Pois é, eu estou aqui, eu vim para cumpri-la. E Jesus Cristo dizer para os filhos, para aqueles que conheciam as profecias: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Tomai o meu jugo que é suave, meu fardo que é leve. Então, Jesus Cristo, falando isso primeiramente para os filhos, fazia sentido porque eles tinham todas as promessas. Eles conheciam as profecias. E essa era a dinâmica, por exemplo, do ministério de Paulo. Quando ele chegava numa cidade, primeiro ele ia numa sinagoga e depois ele ia anunciando o Evangelho. Então, a prioridade dos filhos era tão somente em receber a mensagem. E a mulher, ela tenta para esse detalhe, talvez não com toda essa elaboração, porque ela era uma mulher gentia, mas o próprio discurso ela encontra no próprio discurso de Cristo uma brecha para que ela continue implorando pela sua necessidade. Porque quando Cristo diz: não é bom tirar o pão dos filhos e entregar para os cachorrinhos antes que os filhos estejam fartos, ele não está falando de um cachorro qualquer, dos animais que se alimentavam de animais mortos, que comiam lixo nas ruas, porque esses certamente seriam enxotados, porque seriam considerados animais imundos. Mas era alguém que estava ali, era um animal, alguém não, né? Era um animal que estava ali na dinâmica da casa. Era alguém que estava ali por baixo da mesa.
era um bichinho que estava ali vivendo, né, na convivência estava desfrutando da convivência familiar. E ela aceita para ela mesma essa figura. Ela diz: Senhor, tá bom. Eu posso ser esse cachorrinho, mas permita que a gente se alimente dessas migalhas. Isso é tão poderoso e quando a gente olha para isso e pensa sobre todo o significado e a posição em que a mulher se coloca, o grau de humildade em que ela se apresenta para Cristo para pedir, para clamar pela sua filha, que isso me lembra a oração lá de Lucas, do fariseu e publicano. Caso você não esteja bem lembrado desse episódio, o fariseu era um grande religioso nos dias de Cristo. Era aquele que manejava com muita habilidade as Sagradas Escrituras naquele tempo. E o publicano era alguém que era odiado pelo povo judeu, porque ele era o judeu que passou a servir o Império Romano cobrando impostos dos seus compatriotas, do seu próprio povo. Em Lucas, registra uma parábola em que Cristo anuncia o fariseu e o publicano. Alguém que estava muito familiarizado com a religiosidade, com a vida dentro da sinagoga, e alguém que era tido como repulsivo na sociedade nos seus dias. E o fariseu, ele se aproxima do templo e ele ora, agradecendo a Deus porque ele não era como os demais homens, que ele não era um pecador, que ele jejuava 2 vezes por semana, que ele dava o dízimo de tudo quanto ele tinha, que ele não era um adúltero, e ele não era nem mesmo um pecador como o publicano que estava orando do lado dele. Essa é a oração do fariseu. E a oração do publicano era: Senhor, se propício a mim. Ele tão somente bate no peito, sabendo que ele realmente era um pecador. Ele não quer apresentar o seu status diferente do fariseu. Quando a gente olha para essa mulher, Ciro Fenícia, ela está nos dando uma grande lição sobre a postura que nós devemos adotar quando nos colocarmos diante do Senhor em oração. Porque facilmente nós tentamos nos agarrar a coisas que possam nos colocar num patamar de predileção diante de Deus, diante do Senhor. Algo que possa nos conferir certas garantias para que nós possamos apresentar nossas petições. E ela nos dá uma grande lição de humildade. Há coisa de uns 10 dias atrás, mais ou menos, eu estava na praia com a minha esposa e minhas filhas. O mar estava um pouquinho agitado, mas assim, estava tranquilo, estava dando ainda para a gente poder se banhar, mergulhar e tal. Aí eu entrei um pouquinho mais com elas e estava colocando elas para pegarem aquela marolinha, né? Pegando aquele jacaré na ondinha. Vinham nadando e tal, e eu empurrava as duas, com a água mais ou menos na minha cintura, e elas brincando, e eu ali empurrando elas. E a gente ficou ali um tempão brincando. Aí eu saí, dei uma corrida, voltei. Aí entrei no mar, aí resolvi deixá-las ali na beirinha. Falei assim: não, papai só vai ali na frente mergulhar um pouquinho, dar uma nadadinha. Só que eu estava ali na reserva, e quem conhece aqui o mar na Barra Recreio, por vezes vem aquela sequência de ondas e elas depois dão uma boa recuada, né? Vem uma sequência de ondas e o mar dá aquela recuada. Eu, inteligentemente, né, depois dessa sequência de ondas, eu dei umas 3 braçadas, só que quando eu levantei a cabeça e olhei para trás, eu estava mais longe do que eu gostaria de estar da areia. Aí eu olhei para a areia e vi a Elaine, a Luísa e a Isabela, minha esposa e minhas filhas, bem distantes. Aí, como tinha acabado de passar uma sequência de ondas, o mar ficou bem agitado, e eu tentei nadar logo em seguida e eu não consegui voltar. Aí foi me dando uma certa angústia, né? Que eu falei assim: acho que não vai dar certo. Aí eu comecei a pensar se eu começava a acenar para a Elaine e pedir ajuda ou não, né?
Aí eu falei, meu orgulho, né, me prendendo. Aí eu comecei a ficar meio nervoso e pensando, bom, acho que vai ser uma situação meio complicada. Se eu começar a acenar... E eu percebi que a Elaine estava com a cabeça bem perto na cadeira, me olhando. Aí eu resolvi ficar de costas um pouquinho, fui batendo as pernas e tal, eu esperei. De repente o mar acalmou, depois daquela sequência de ondas. Aí eu consegui voltar a nadar, voltei, comecei a pisar de novo na areia, saí do mar tranquilamente, sentei na cadeira, né, com aquela cara de que como que nada tivesse acontecido. Aí ela olhou para mim, você teve dificuldade para sair, não teve? Aí eu falei, eu tive. Ela falou assim, se passasse mais alguns minutos eu ia sair correndo para pedir ajuda. Eu estava pensando, né, sobre esse episódio que eu vivi enquanto eu preparava esse sermão e vi o quanto a gente, por vezes, se comporta assim. A gente, por conta das circunstâncias em que a gente está vivendo, tendo uma certa segurança de poder até sustentar aqueles que estão iniciando a caminhada, a ajudar, a gente pode ser tomado por uma certa vaidade, falsa segurança. Mas basta que a gente dê umas 3 braçadas para dentro e a gente percebe que as ondas, elas são muito convincentes em dizer para a gente que nós não conseguimos nos manter sozinhos. Se nós estamos firmes, é porque o Senhor pegou os nossos pés e colocou sobre uma rocha. Todo homem, toda mulher, ele está debaixo do dilúvio da ira divina. Nesse dilúvio ninguém consegue nadar. Vai chegar um dia em que todos serão convencidos de que esse fato é uma verdade. Mas é importante que a igreja saiba que a única coisa que nos livra da agressividade dessas ondas, e não é uma agressividade infundada, a única coisa que nos livra da agressividade, da fúria dessas ondas, é a rocha que está debaixo dos nossos pés. É porque Deus misericordiosamente nos arrastou, lançou a cruz até a gente e fez com que a gente firmasse os pés sobre essa rocha. Esse é o único motivo pelo qual a gente não submerge. Esse é o único motivo que nós não somos definitivamente arruinados. Então, quando nós nos aproximamos do Senhor em oração, é importante que a gente tenha o coração da mulher cirofenícia. É importante que a gente entenda que nós não pertencemos a uma categoria especial de filhos de Deus. Não importa quanto tempo nós temos de igreja, não importa quantos tratados teológicos nós tenhamos lido, não importa quanto você saiba de teologia sistemática, filosofia, ética, não importa. História da igreja, não importa. A única coisa que nos sustenta é o fato de o nosso Senhor misericordiosamente ter feito com que o Evangelho fizesse sentido diante dos nossos olhos. E ter mostrado para a gente que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que faça por nós aquilo que nós não podemos fazer sozinhos. Aquela mulher, apesar de ser gentia, apesar de não possuir nenhuma promessa, nenhuma das promessas que pertenciam ao povo de Israel, de alguma forma, no coração daquela mulher repousava a certeza daquilo que foi dito lá pelo próprio Cristo, lá em João, no capítulo 6, versículo 37, quando diz que todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aquela mulher certamente não tinha ouvido Cristo falar isso, mas de alguma forma isso se tornou uma certeza no coração dela.
a certeza de que ela poderia ficar ali, agarrada a Cristo, que ela não sairia de mãos vazias. Existe uma obra de John Bunyan que ele fala sobre um bom tempo sobre esse versículo. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E ele fala, mas Senhor, você não me conhece. Eu sou um pecador inveterado, persistente nos mesmos erros, nos mesmos pecados. E Jesus Cristo diz, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aí ele diz, não, você não entende. Eu sou um cínico, um sonso da fé. E Jesus Cristo diz, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você diz, não, mas eu vivia uma vida dissoluta. E Jesus Cristo diz, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas eu era um homicida. Jesus Cristo diz, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá e vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. A mulher cirofenícia, ela se agarra a essa verdade, porque essa é a identidade do nosso rei. Ele é aquele que, de maneira nenhuma, nos lançará fora. Então, quando a gente olha para esse texto, algumas verdades precisam criar raízes no nosso coração. É importante que a gente lembre que o mal é uma realidade. Não pense que nós estamos desfilando debaixo da graça e por conta disso nós podemos ser negligentes. É importante que nós nos alimentemos de Cristo, nós busquemos comunhão com Cristo. Nós não podemos confiar nas nossas próprias forças e darmos braçadas em direção à ira divina. O mal é uma realidade. Desenvolva o hábito de orar por outros. Isso tem efeito por si só, orar por outras pessoas. Só que, além de ter efeito por si só, isso nos ajuda a nos desprendermos, nos desagarrarmos da inclinação que nós temos de olharmos tão somente para o nosso próprio umbigo. E quando você fizer isso, quando você orar, e quando você buscar o Senhor, lembre-se da receita da mulher cirofenícia. Aproxime-se do Senhor com humildade, com o coração quebrantado. Aproxime-se, lembrando-se de quem você é e de quem Ele é. Mas com a certeza de que, de maneira nenhuma, Ele te lançará fora. Amém? Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos, Jesus, por verdades tão preciosas registradas nas Sagradas Escrituras. Te agradecemos pela tua bondade, misericórdia, porque o Senhor nos alcançou e nos livrou, Senhor, da ira justa da qual nós éramos alvo. O Senhor firmou os nossos pés sobre a rocha. Te pedimos, Deus, que essa verdade de que não existe nada que façamos para nos tornar mais aceitáveis, de que toda a obra foi realizada pelo Senhor. Deus, que essa verdade esteja sempre diante dos nossos olhos. Deus, a fim de que possamos viver vidas piedosas, sejamos misericordiosos, Deus, com aqueles que estão ao nosso lado e gratos, Deus, pela tua bondade sobre as nossas próprias vidas. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós oramos. Amém, Senhor.